A Força Aérea Israelense opera um grande, vasto e extenso catálogo de armamento inteligente, com a ajuda do qual são destruídos alvos de todos os tipos, seja um aeroporto sírio, um bunker de Gaza, uma posição libanesa ou um reator iraquiano. Eles possuem a ferramenta adequada para uma missão específica. Desde o início da guerra em Gaza, aviões de combate israelense têm feito chover bombas sobre alvos do Hamas e de outras organizações terroristas em toda a faixa. Mas quem presta atenção às fotos dos aviões publicadas pela Força Aérea Israelense pode estar enganado e pensar que existe apenas uma bomba, uma verde com cauda cinza e ao redor do corpo uma espécie de moldura quadrada. Trata-se da bomba guiada de precisão JDAM, uma bomba burra de gravidade munida de arquitetura avançada de alta tecnologia que permite ao equipamento atingir com alta precisão seus alvos a grandes distâncias. O ano era 1991. Os Estados Unidos decidiram que era hora de fazer algo em relação a Saddam Hussein. O famoso ditador iraquiano invadiu o vizinho Kuwait no verão anterior, abalou os preços do petróleo e proporcionou aos americanos uma oportunidade mágica de mostrar ao mundo inteiro o que a potência que venceu a Guerra Fria sabe fazer de melhor. O que os americanos fizeram? Reunir uma coalizão internacional que navegou para a região e iniciou a Primeira Guerra do Golfo, e com enorme otimismo tinham as armas mais avançadas do mundo, uma enorme força aérea e as bombas mais inteligentes. Porém, mesmo diante de tamanha tecnologia em mãos, os americanos e seus aliados ficaram surpresos ao descobrir que suas bombas inteligentes não eram párias para o conhecido inverno iraquiano e o clima tempestivo. A então moderna bomba guiada por laser dos Estados Unidos tinha dificuldade para voar através das nuvens e da chuva e seguir o ponto de laser que mostrava onde acertar o alvo. A taxa de vulnerabilidade na estação chuvosa foi de cerca de 60% e assim permaneceu na primavera devido às tempestades de areia no Iraque. Isto em comparação com uma taxa de acerto de apenas 88% quando não há restrições e visibilidade. Foi imediatamente decidido que um novo tipo de bomba inteligente deveria ser desenvolvido, uma que não fosse afetado pelo clima, e desenvolvido rapidamente e usada pela técnica favorita dos Estados Unidos, o bombardeio aéreo. Assim, em 1992, nasceu o projeto AWPG, Armas de Precisão para Condições Meteorológicas Troubled, que testou lasers mais bem-sucedidos e câmaras mais avançadas, pequenos radares e outras tecnologias, mas todos esses métodos eram simplesmente limitados. O desenvolvimento demandou um novo tipo de orientação. Foi então que entrou em cena a empresa americana McDonnell Douglas, que já possuía larga experiência em bomba com link de satélites de navegação desde 1980, e seria a única a construir uma bomba no mundo capaz de planar e atacar com precisão. Quando a empresa aderiu ao projeto e apresentou os seus desenvolvimentos, os militares ficaram surpresos, pois o resultado foi uma bomba guiada por GPS que poderia atuar em qualquer clima, sem se importar se as nuvens estariam bloqueando o caminho ou a dificuldade da geografia do alvo. E o melhor de tudo, tinha a função de atacar e esquecer, que ela atingiria o alvo de forma independente. A tecnologia foi testada pela primeira vez em 1993 com base na bomba GBU-15, que foi capaz de atingir acertos precisos, mas o sistema ainda era caro. Ao final de um longo processo de desenvolvimento, durante o qual a empresa McDonnell foi engolida pela Boeing, que agregou conhecimento e capacidades ao projeto, os Estados Unidos foram homenageados e apresentaram a primeira bomba GPS do mundo. O GPS, o sistema inercial que mede a direção e o padrão de progresso, os processadores e as aletas que se movem para manter a bomba burra no caminho correto, estavam incluídos no que se chamavam de kit, um kit JDAM, que pode ser acoplado a qualquer dispositivo de ar padrão, ou seja, transformava uma bomba burra, principalmente as bombas MK-80, aquelas de gravidade e sem orientação e foguetes de propulsão, em bombas altamente inteligentes.
Muitas diretivas funcionam desta forma para permitir aos exércitos gerir os seus armamentos de forma flexível, comprar muitas bombas convencionais e substituí-las por ogivas e sistemas avançados conforme necessário. Esses recursos permitiram a Israel comprar bilhões de dólares em bombas burras e kits inteligentes que passaram a ser chamados de JDAM, que é um armamento conjunto de ataque direto e se destina tanto à Marinha quanto à Força Aérea de Israel e dos Estados Unidos. É graças ao sistema de planeio através do kit JDAM que as bombas conseguem percorrer seu caminho até o alvo, cobrindo acertadamente os 20 km de distância, um feito incrível para uma bomba simples e pesada. O padrão de queda da bomba JDAM é diferente ao das bombas normais convencionais e elas são muito mais íngremes. As bombas de Israel receberam uma estrutura que envolve o corpo com pequenas aletas estabilizadoras que melhoram a aerodinâmica. Mas foi em 1999 que a invenção entrou em serviço ativo em plena guerra, quando foi testada na campanha aérea da Guerra do Kosovo. A taxa de acerto foi de 87% a 90% e a taxa de erro foi inferior a 4%. O kit é tão barato que faz os militares pensarem duas vezes antes de comprarem mísseis de cruzeiro, que custam milhões de dólares cada e possuem taxa de acerto ainda menor que as JDAM. Em comparação, cada kit JDAM custa em média $20 mil. A Força Aérea Israelense começou a se equipar com bombas GPS americanas em 1998, dando um salto nas capacidades operacionais desta arma, depois de testá-la por um longo tempo em combate em terrenos construídos. As forças de defesa têm uma abordagem especial à guerra aérea. Bombardeiam poderosamente onde é necessário, mas esforçam-se para não matar ou ferir inocentes e desenvolvem métodos e meios para esse fim. Muitos consideram o exército de Israel o mais moral do mundo. Os ataques aéreos com bombas JDAM em Gaza desde o início da guerra contra os terroristas foram acompanhadas por várias mensagens em diversos meios que alertavam civis inocentes a saírem das possíveis áreas alvos de 15 a 30 minutos antes das chuvas de ataques. As bombas GPS tornaram possível atingir com mais precisão do que nunca, e versões melhoradas atingiram 95% só nos Estados Unidos. Mas a Força Aérea Israelense descobriu que se a inteligência for suficientemente precisa, o ângulo de aproximação da bomba pode ser usado para atingir não só o edifício certo, mas também o andar e o quarto de qualquer terrorista certo. Alguns dizem ainda que poderia atingir até mesmo o lado certo da cama que o alvo está dormindo, acarretando em danos colaterais mínimos. É graças a esta tecnologia de precisão do kit JDAM e as abordagens israelenses de moralidade que inúmeros terroristas foram eliminados e menos civis foram ceifados proporcionalmente às dezenas e milhares de ataques perpetrados por Israel. Quando se combinam os métodos de ataque das forças de defesa com as melhorias tecnológicas da bomba, alcançam-se taxas de sucesso mais elevadas do que as dos americanos. As bombas são simplesmente mais precisas quando há uma arma israelense no desenho e um dedo israelense no gatilho. Então você pode usar menos bombas para destruir cada alvo e economizar dinheiro. As guerras são eventos muito caros. As bombas guiadas JDAM provocaram uma das maiores revoluções na guerra aérea desde a invenção das munições guiadas. Na Segunda Guerra Mundial, centenas de bombardeiros foram enviados para atacar um único alvo, sabendo que a taxa de acerto seria astronômica, especialmente com mau tempo. Apenas uma em cada 500 bombas falhava a menos de 300 metros. Imagina se Israel tivesse um único bombardeiro stealth B-2 Spirit, como os Estados Unidos, que pode lançar 80 bombas autônomas guiadas JDAM, e cada uma atingirá um alvo diferente. Além da economia em horas de voo e custos de reparos, o risco para as tripulações é muito menor, uma vez que um pequeno número de aeronaves é mais fácil de infiltrar, ainda mais stealth, e entrar nos sistemas de defesa inimigo. Não admira que os JDAM se tenham tornado um sucesso global. De acordo com a revista da Força Aérea Americana,
até a primavera de 2020, tinham sido construídos cerca de 430 mil kits desse tipo, e hoje o número é estimado em perto de 500 mil. Quando necessário, a Boeing sabe produzir mais de 130 kits por dia, apoiando assim grandes guerras. Parece que a JDAM é uma arma ar-solo perfeita, mas tem suas limitações que precisam ser levadas em conta. A primeira é que as bombas por GPS não são projetadas para atingir alvos móveis, por exemplo, tanques, navios ou lançadores de foguetes. A segunda é que tais bombas são vulneráveis a enganos e interferências de GPS, sistemas que sabem como interromper a comunicação com o satélite e prejudicar a precisão do ataque. No final das contas, é fácil compreender por que é que as bombas JDAM são tão populares e como atinge as necessidades operacionais das forças de defesa de Israel contra o mal, tanto seu orçamento como a linha moral de Israel. A combinação de precisão e um golpe mortal quebrou as formações dos terroristas em Gaza. A última análise satélite revela que quase 43 mil edifícios em Gaza, cerca de 16% do total, foram danificados, uma precisão impressionante em conjunto com a nobre inteligência de Israel. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas e com estampas incríveis, e o melhor por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E se gostou desta análise, então não perca tempo, se inscreva e ative o sino de notificação. Com isso vai ajudar em muito o Área Militar.